Olá para você que está vendo esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Lucas, esse é o canal O Salmão e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas cenas que são retratadas na Bíblia, que são impactantes ou no mínimo impressionantes, sabe? São curiosas, eu tenho certeza que você provavelmente não conhece ou não lembra. O primeiro momento marcante que eu vou trazer nesse vídeo se encontra no livro de Juízes, capítulo 19, e tem por título O Levita e a sua concubina. Iniciando a história, existia um certo levita que morava na região montanhosa de Efraim e que em certa ocasião, ele peregrinando para longe da sua cidade natal, ele acabou tomando para ele uma concubina que era da cidade de Belém. Em um certo dia, eles acabaram brigando, acabaram se desentendendo e a concubina achou melhor voltar para a casa do pai dela. Ela arrumou suas coisas então e partiu em direção à cidade natal dela, que era em Belém de Judá. O levita então juntou 2 jumentos e foi até Belém para fazer as pazes com a sua moça. E assim fez. Chegou lá e foi bem recebido pelo sogro e ficaram ali alguns dias. Porém, quando decidiam ir embora, o sogro do levita sempre insistia para ele ficar mais alguns dias, e assim ele fez. Até que certo dia ele decidiu que iria mesmo embora. Juntou-se com a sua moça, os seus jumentos e um servo que estava acompanhando ele, e foi-se embora para sua casa. Porém, no decorrer da viagem, foi chegando a noite e eles ainda estavam na estrada. Foi então que o servo sugeriu que eles passassem a noite em uma cidade dos Jebuseus, povo que não pertencia a Israel. Mas o levita respondeu: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Essa cidade de Gibeá pertencia à tribo de Benjamim, e lá eles chegaram ao entardecer da noite, porém não encontraram nenhum lugar para que se hospedassem. Ficaram eles então na praça da cidade, até que um senhor de idade que estava voltando do seu trabalho os viu e, se compadecendo deles, os convidou para ficar em sua casa. Eles então entraram para a casa do velho homem, comeram e beberam e estavam felizes, até que infelizmente certos homens daquela cidade, que são descritos como filhos de Belial, bateram na porta e falaram para o velho que entregasse o homem que eles tinham visto na cidade, pois queriam ter relações, queriam abusar do homem. O velho então implora para que eles não fizessem isso e diz que entregaria sua própria filha, que era virgem, que era moça, para eles, e também entregaria a concubina do homem. Porém, aqueles homens daquela cidade, que eram malignos com certeza e totalmente ruins, mesmo com o velho senhor insistindo e implorando para que eles não fizessem isso, porque eles se retirassem e fossem embora, eles não ouviram, não quiseram escutar o senhor. Então, acredito que em uma atitude desesperada, o dono da casa pegou a concubina do levita e entregou aos homens. A partir daí, então, é relatado que essa moça, que é a concubina, ela foi abusada, né? Aqueles homens fizeram todo tipo de coisa ruim com ela que eles queriam a noite toda. E quando estava chegando a manhã, é descrito que eles a deixaram. Ela se levantou e caiu à frente da porta com as suas mãos na maçaneta. De manhã, o levita saiu e tentou falar com ela. Pediu para que ela se levantasse para que eles pudessem ir embora. Porém, ela nada respondeu. E então, ele a colocou sobre os seus jumentos e foi embora para sua casa. Chegando em casa, tomou o cutelo, pegou a concubina e despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. É descrito na Bíblia que cada um que a isso presenciava, aos outros diziam: Nunca tal se fez, nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Gente, aqui encerra essa história. Eu vou trazer algumas no vídeo, mas para vocês saberem, falando rapidamente, no final das contas, o povo se juntou
os guerreiros, as tribos se juntaram e foram até a tribo de Benjamim e exigiram que o povo de Benjamim, o povo daquela cidade, entregassem aqueles homens malignos para serem julgados, né? Para entregassem eles para o restante do povo de Israel. Porém, mesmo assim, o povo de Benjamim se recusou e não quis entregar esses homens. Vou me prolongar muito, mas houve guerras, houve brigas dessas tribos, das tribos se juntaram contra Benjamim, a tribo de Benjamim resistiu bastante até, mas no final o Senhor deu vitória ao povo de Israel. E é descrito que todos aqueles homens que lutaram pela tribo de Benjamim, né, a favor da tribo de Benjamim, todos eles foram mortos e depois as outras tribos invadiram aquela cidade onde tinha acontecido esse fato e mataram todos os restantes dos homens, todos os animais, enfim, destruíram tudo, queimaram tudo. Então, no fim, graças a Deus, tem uma sensação aí de justiça e que com certeza não ficou impune isso que aconteceu. A próxima história que eu vou estar relatando nesse vídeo tem por título A Necromante. Então, a história é descrita em 1 Samuel, capítulo 18, e ela retrata um momento em que Davi tinha fugido para as terras dos filisteus para escapar da perseguição do rei Saul. O rei dos filisteus, chamado Aquis, tinha ido até a fronteira de suas terras com Israel e levou com ele Davi, que era um comandante e guerreiro incrível. Então, vendo todo o exército dos filisteus à sua porta, o rei Saul ficou morrendo de medo e tremendo, e decidiu então consultar a Deus sobre o que deveria fazer. Porém, o Senhor não respondeu, nem por meio dos profetas, nem por sonhos e de nenhuma outra forma. Saul teve uma ideia de falar com Samuel, pois já é dito na Bíblia que Samuel tinha muita compaixão e tinha certa afinidade com Saul, por conta da história deles, né? Que inclusive eu já relatei no meu último vídeo. Se você tiver com tempo, assista, que é bem bacana. Mas então, voltando para a história, só existia um pequeno problema, que era o fato de que Samuel, infelizmente, já havia falecido, né? Decidiu então Saul que iria consultar Samuel através dos médiuns, dos feiticeiros, adivinhos e etc. Porém, Saul tinha expulsado de Israel todas essas pessoas. Então ficaria meio complicado, né? Saul não dá uma bola dentro, né, gente? Mas enfim. Saul diz então para seus servos apontarem uma mulher médium. E os seus servos então dizem que em uma cidade chamada Endor existia uma médium que faria isso. Partiu então Saul, acompanhado de 2 servos, para tal cidade. Chegando lá, já quando era noite, foi então ele falar com a tal médium. Ele então explicou para ela o que ele queria, o que ele desejava, e ela respondeu para ele que o rei Saul havia proibido feitiços, adivinhações. Obviamente, ela ainda não sabia que o homem que estava na frente dela era o rei Saul, né? Saul então insiste e pede para que ela faça subir o profeta Samuel e diz para ela ficar tranquila, que nada iria acontecer com ela. Obedecendo então o pedido, assim a mulher fez. E assim que viu Samuel, ela deu um grito e descobriu que era o próprio Saul que estava falando com ela. Saul então conversou com Samuel e, em resumo, Samuel disse que falar com ele era inútil, porque o próprio Deus já havia dito que daria Israel para outro homem governar, que no caso era Davi. Samuel disse ainda que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam mortos. Bom, gente, esse foi o final do segundo vídeo, do segundo fato que eu acho, no mínimo, curioso, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes vê... A gente não, né? Algumas pessoas às vezes assistem filmes que falam sobre mediunidade, feitiço, esse tipo de coisa e acham interessante, né? Só que na própria Bíblia, que é um livro bem mais antigo do que esses filmes, já relata esse tipo de curiosidade como necromancia, mediunidade, adivinhação, esse tipo de coisa. Enfim, eu acredito que a Bíblia é um livro extremamente curioso, original e que é bem melhor do que esse tipo de filmes, etc. E que as pessoas não sabem dessas certas curiosidades. Enfim. O terceiro e último fato que é curioso se encontra nos livros de Juízes, capítulo 4 e 5, e tem por título Débora, a juíza e profetisa de Israel. Houve uma época em que Israel ainda não tinha reis e quem governava, quem era a liderança política, religiosa e militar eram os juízes.
Esses que, obviamente por instrução divina, unificavam e dirigiam as tribos de Israel, principalmente em tempos de guerra. Débora é uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia, principalmente pelo cargo de juíza que ocupou, além de ser profetisa. Ela é descrita como a única mulher a ocupar o cargo de juiz de Israel, e como já disse, ela também era profetisa, a qual, por isso, tinha o privilégio de ouvir Deus e ser a porta-voz de Deus para o seu povo. Débora é apresentada para nós em um momento em que o povo de Israel voltou a fazer o que não agradava a Deus. Eles estavam fazendo o que não era bom perante Deus. Por esse motivo, estavam passando por uma grande opressão que já durava 20 anos. Essa opressão vinha por parte do rei de Canaã, chamado Jobim, e também diretamente pelo comandante dos seus exércitos, que se chamava Cícero. Por esse motivo, em determinado tempo, Débora manda chamar Baraque, que era o comandante dos exércitos de Israel, e diz para ele que o Senhor já havia dito para ele recrutar 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e ir batalhar contra os exércitos de Cícero, e o Senhor faria ele vencer. Porém, Baraque respondeu que só iria para a guerra se a Débora fosse com ele. Ela então responde dizendo: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora então e se foi com Baraque para a cidade de Quedes, onde recrutaram e reuniram os 10.000 homens, e em seguida se prepararam para a batalha, e subiram para o monte Tabor, conforme a orientação de Deus. Cícero ficou sabendo disso e reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus guerreiros e foi para o ribeiro Quisson, local onde Deus já havia dito que ele estaria, e que seria ali que o Senhor daria os carros e as tropas de Cícero nas mãos de Baraque. Pelo que eu entendi do ponto de vista geográfico, esse ribeiro, que me perdoe a pronúncia se eu estiver pronunciando errado, esse ribeiro Quisson, que era onde Cícero estava, ficava bem embaixo do monte Tabor, que era onde estava o Débora e Baraque. Baraque desceu do monte com seus 10.000 homens e então aconteceu a batalha. E é descrito que ali o Senhor derrotou Cícero e todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque, e Cícero saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Haroset-Hagoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. A partir daqui, a história continua com mais uma ênfase nas mulheres, pois Cícera fugiu para uma cidade próxima que era aliada do rei dele, o rei Jabim, e ele então se escondeu na tenda de uma mulher que se chamava Jael. Ela se encontrou com ele e o recebeu em sua tenda. Disse para ele não temer e colocou sobre ele uma coberta. E ele, com certeza muito cansado da batalha, pediu a ela um pouco de água. Ela, porém, deu a ele leite. Ele também pediu para ela que se colocasse à porta da tenda, para caso alguém viesse perguntar se tinha mais alguém ali, além dela, ela respondesse que não, que ela estava sozinha. Ela então o cobriu com um pano e ele, muito exausto da guerra, imagino, caiu em profundo sono. É dito nas cenas seguintes que Jael pegou uma estaca, um martelo, se aproximou mansamente de Cícera e fincou a estaca bem no meio de sua cabeça, matando ele assim. E para finalizar essa história, Baraque chega até a cidade de Jael e ela encontra ele e diz que mostraria a Baraque o homem que ele estava procurando, levando ele até o corpo de Cícera. Bom, gente, esse é o final do vídeo. Se você assistiu até aqui, sabe que para mim foi um grande prazer relembrar, mostrar para você que não sabia dessas histórias. E se tem mais algum aí que você já sabe, que você acha que é interessante ou impactante, deixe nos comentários, com certeza eu vou ler. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que vai me ajudar muito a crescer. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.